Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi o dia que o Caio nasceu, né? Como que é um parto normal aqui na Alemanha, como que foi assim aquela emoção toda. Eu vou tentar passar hoje nesse vídeo pra vocês, tá bom? Então, se você tem curiosidade, fique ligadinho no vídeo. Bom, gente, no outro vídeo que eu contei, falando a respeito da nossa vida aqui na Alemanha, como que foram os desafios, como que foram as conquistas, eu cheguei a contar nesse último vídeo sobre a gravidez, né? Que deu aquele problema da colestase, que era aquelas coceiras todas pelo corpo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, nem meu marido, ninguém sabia, né? Foi até o momento que eu descobri que eu estava com colestase, que é quando o bebê é muito grande e pressiona algum órgão da mãe, né? No meu caso era o meu fígado e os rins, que estavam sendo pressionados pelo Caio, o bebezão, né? Ou então pode surgir também quando a mãe ela tem uma alergia com o hormônio da gravidez. Também por esse motivo pode vir a ocasionar essas coceiras pelo corpo. Então assim, a partir do momento que foi diagnosticado colestase, eu estava no 7º mês de gravidez e eu comecei a sentir essas coceiras pelo corpo, né? A partir do momento que foi diagnosticado então a colestase, começou a ficar um pouco mais complicado porque as coceiras aumentavam demais, eu ficava muito estressada. Imagina, você sentir o seu corpo inteiro o tempo todo coçando, é horrível, gente, sensação, é muito ruim. E eu fiquei internada então 2 semanas no hospital, sozinha, num quarto, isolada e sem receber visitas e tudo mais, como eu contei no meu último vídeo a respeito disso. Só que daí, como eu estava tomando medicação para controlar essas contrações que eu já tinha por causa da colestase, o médico percebeu que as contrações estavam regulares e eu pedi para ele se eu poderia ser liberada para poder terminar o enxoval do Caio. Que eu tava fazendo tudo por conta própria, né? Tava costurando, fazendo várias coisinhas fofinhas. Então o médico aceitou, ele liberou, ele viu que tava tudo bem comigo e eu continuei com a medicação em casa. E, gente, deu tempo, assim, foi 1 semana que eu fiquei em casa, eu tinha que ficar mais em repouso, né? Porque eu tava correndo o risco de ter o Caio prematuro. Só que deu, graças a Deus, deu tempo, eu terminei minhas costurinhas, que faltava pouquinha coisa pra terminar. Terminei de arrumar tudo no quartinho, deu tudo certo. Só que no final da gravidez eu já estava assim bem barriguda mesmo. Parecia que a minha barriga ia estourar, gente, tão grande que tava, assim, muito, muito grande. Até brilhava assim a minha barriga. Ai, gente, é uma sensação muito gostosa e ao mesmo tempo dá uma agonia, assim, uma falta de ar, sabe? E eu falava sempre pro Beno que quando completasse, o médico falou que quando completasse 36 semanas completas, eu deveria parar de tomar esse remédio para segurar o bebê. Porque a partir de 37 semanas de gestação, o bebê já está apto a nascer. Então, de 37 semanas até 40 semanas seria só a fase de engorda do bebê. Então o médico me disse, quando chegar a 36 semanas completas, você para de tomar esse remédio e daí você vai deixar o bebê à vontade, né, para ele nascer a hora que ele quiser. Por esse motivo da colestase e tudo mais, eu tive uma consulta com o médico geral do hospital de Bruxelas e ele perguntou para mim o que eu gostaria, se eu optaria por cesárea ou se eu optaria por parto normal. Como, claro, né, gente, marinheiro de primeira viagem não tem noção de nada, eu perguntei pra ele, né, eu falei, e agora? Eu não sei o que é melhor, né? E, gente, aqui na Alemanha todos indicam parto normal, porque eles falam que é uma coisa natural mesmo da mulher, né, conseguir dar luz a um filho. Isso é uma coisa que foi criada por Deus mesmo, da mulher ter essa capacidade de aguentar todas as dores, dificuldades e conseguir dar luz para o filho. Isso é um processo necessário também, dentro das explicações dele, né, que faz com que a mulher amadureça, que faz com que a mulher
passe por esse processo de mãe e importante também para o bebê para que ele passe esse processo do parto, sabe? Então ele me explicou dessa forma e tudo mais, então eu optei, né? Eu resolvi fazer o parto normal, gente. Nossa, eu lembro que quando eu saí de lá, assim, eu tava numa emoção, sabe? Eu não sabia se era medo, se era expectativa, se era... Não sei, gente, era uma sensação muito estranha, que tava chegando perto do dia do nascimento. Eu falei pro Beno, ai Beno, vai ser como um filme, né? Tipo, aquela loucura assim que estoura a bolsa, você vai correndo pro hospital, aquela correria, aquela coisa. Eu falei, ai que legal, né? Tipo, nossa, que incrível viver isso. E eu sempre acompanhei através da internet também vários outros relatos de parto. Eu lia muito sobre parto normal e tudo mais. E realmente eu acredito, gente, que o parto normal é muito importante pro bebê. Porque na minha cabeça eu sempre pensei assim que por mais que eu passe dor, por mais que eu passe dificuldade na hora do parto, eu sou uma pessoa adulta. Eu tenho muito mais força para lidar com uma dor, com uma dificuldade de saúde do que um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido ele é muito frágil, então, e uma cesárea é um risco, sabe? É um corte, é um risco para o bebê. E na minha cabeça, assim, é muito trágico pro bebê, o médico abrir a barriga e arrancar o neném dali de dentro, assim. Imagina, gente, o bebê tá ali no escurinho, naquela aguinha, maior paz na barriga da mãe, de repente ele vê um corte, uma luz, assim, enorme, e uma pessoa pega e puxa, assim, de dentro da barriga, sabe? Uma coisa, acho que é muito traumática pro bebê. E muitas psicólogas falam isso, o natural mesmo é aquele processo que o bebê vai sentindo que está apertando ali, que alguma coisa vai acontecer com ele, está sendo avisado através das contrações que ele vai descendo, vai ficando naquele aperto, que algo vai acontecer com ele, então ele já se prepara para o nascimento. Por esse motivo eu queria muito conseguir ter um parto normal. Então, daí como eu contei para vocês, né, que eu tava fazendo um curso de preparação para o parto através do hospital, né? O hospital oferece esse curso e a prefeitura paga para você, né? No caso o plano de saúde, a Krankenkasse, né? Paga para você fazer. Nesse curso foi muito legal, porque a professora, que era uma enfermeira, né, obstetra, ela dava dicas de como você teria que agir na hora do parto. Ela, na verdade, ela prepara as mães psicologicamente para a hora do parto normal, que é o parto mais utilizado aqui na Alemanha, né? A cesárea ela tem também, mas é para casos extremos, casos que o bebê está sentado, caso de risco, esse tipo de caso necessário mesmo, não para a mulher não sentir dor, né? Isso é uma coisa que não tem aqui. Toda mulher é capaz de ganhar através do parto normal. Então, daí, gente, nesse curso ela explicava como você deve respirar na hora que você tá ali com dor. Porque o que acontece? Através das explicações dela eu vou falar pra vocês, tá? O que acontece, gente? Você tá ali com aquele barrigão, você já tem aquela acúmulo de informações na sua cabeça de que vai ser horrível, que você não vai aguentar, que você vai morrer, que vai ser a pior dor da sua vida. Gente, é tanta gente falando ali na sua cabeça quando você tá para ganhar o bebê, que se você não tiver assim bem fixo que você quer um parto melhor pro bebê, que é o parto natural, né, gente, normal quer dizer natural mesmo, você acaba indo com a multidão, né, com a multidão que é o quê? Praticidade, que quer ir lá deixar o médico dar uma anestesia, corta sua barriga, tira seu bebê, dá banho, faz tudo que tem que fazer e entrega ele lindinho pra você. Mas da forma natural, né, como os animais também fazem, dessa forma, gente, que você aguenta, você é capaz. E esse curso ele explicou pra mim como eu conseguiria me concentrar na hora da dor. Por exemplo, eu vou explicar rapidamente para vocês. Quando começam as contrações, eles ensinam que você pode fazer um trabalho com a respiração.
na hora da dor, a tua musculatura ela não pode ficar rígida. Então, se você contrai, por exemplo, você está sentindo a dor, aí você vai lá e ai que dor, ai que dor, ai que dor. Você está se contraindo. O que que acontece? O seu músculo ele se contrai, ele fica rígido. Toda a musculatura do seu corpo fica assim, inclusive, gente, a musculatura aqui de baixo, que é o que vai fazer com que o bebê desça. Entende? O que que é a contração? A contração é o que faz com que o seu bebê desça. É a musculatura que está fazendo esse movimento para o seu bebê descer. Está expelindo o seu bebê do seu corpo. Então, se você fizer esse movimento de ai, que dor, isso está fazendo com que você tranque o canal, com que o bebê tem que escorregar, que tem que sair. Então, você sofre mais. E isso eu acredito que não é explicado no Brasil, porque muitas pessoas sofrem nos hospitais, principalmente público, né, gente? É uma vergonha o que acontece aí no Brasil. Não, gente, se existe algum hospital diferente, por favor, me fale, tá? Algum hospital público que faça já essa maneira mais humanizada. Porque aqui na Alemanha eles respeitam muito você na hora de ter um filho. Eles tratam você como uma pessoa, entende? Não como um animal que tá ali pra parir você ou que alguém tá fazendo uma obrigação pra você, entendeu? Aqui você é respeitado. E esse curso já é uma prova disso, do respeito. Eles ensinam como você deve fazer para respirar, para manter a calma na hora de ganhar o bebê. Então, na hora da dor, eles falam que você tem que simplesmente falar um A bem aberto e longo. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Digamos que eu tô tendo uma contração, né? O que que eles falam? Você deve fazer um A, você faz assim, ó. Olha, sente, gente, como esse movimento desse A, ele vai se abrindo no final. Isso tudo tem relação com o seu corpo. Você vai fazendo isso através da sua respiração e automaticamente a sua musculatura vai se soltando. Com isso o bebê vai descendo, vai encaixando, entende? Então cada vez que eu sentia as contrações eu fazia esse A, gente. E sempre com a boca mais aberta, nunca com a boca fechada e nunca trancando os dedos assim do pé ou se fechando. Você sempre tem que ficar mais solto assim, sabe? E isso me ajudou muito, gente, me ajudou demais. Então, no último dia do curso, eu estava com 36 semanas, já tinha saído da internação do hospital e eu fui para participar com o Beno no último dia. E daí foi bem legal, porque daí foram os maridos juntos, e daí os maridos, eles recebem palestras de como que é a recuperação da mulher após o parto, a importância do marido ajudar um pouco em casa, comprar comida, fazer alguma coisa para ajudar, porque a mulher tem que ficar de repouso, é muito difícil depender da mulher no período pós-parto. Elas explicam várias coisas, é muito legal, sabe? Depois que terminou esse último dia de curso, nós fomos para casa caminhando. Porque, como eu falei para vocês no último vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Desse vídeo, para vocês poderem assistir, se vocês não assistiram ainda. Nós fomos caminhando para casa, deu 20 minutos de caminhada, porque nós não tínhamos carro nessa época. E como nós morávamos numa cidade pequena, também assim não tem muito acesso a transporte público, né? E a gente resolveu caminhar mesmo. Quando eu tava chegando em casa, eu comecei a sentir uma dor bem forte, assim, embaixo da barriga, sabe? Minha barriga já tava bem grandona, esticada pra frente, assim. E eu senti uma dor bem forte, aguda, assim, embaixo da barriga, tipo uma cólica. Aí eu falei pro Beno, tô com uma dor estranha embaixo da barriga e um pouco atrás, assim, nas costas, assim, bem embaixo, assim, das costas. E aquilo me preocupou um pouquinho, mas a princípio a gente achava que era pelo cansaço, né, de ter caminhado e tudo mais. Aquela noite foi bem complicada para eu dormir, porque eu me virava e doía a minha barriga, minhas costas, tipo uma cólica de menstruação, doía, daí eu me virava de outro lado, do lado direito, o Caio me chutava. Eu não gostava daquele lado, gente. Aí eu virava de novo pro lado esquerdo, ele ficava quietinho de novo, mas eu sentia dores e dores. Isso foi a noite inteira assim.
Quando deu 8 horas da manhã, meu marido levantou para ir trabalhar, estava se arrumando, e eu levantei para ir no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu vi que a minha calcinha assim tava molhada, sabe? Tinha uma água tipo verde, não era a cor de xixi, né? Era verde. E aquilo, eu já percebi assim que aquilo ali não era xixi, gente, que eu não tinha feito xixi na calça, né? Eu tava aguentando. E eu tinha lido já na internet, naquele site que eu falei pra vocês, eu vou deixar também o link do site aqui. E ali tem vários relatos de parto. Foi onde que eu li alguns relatos sobre quando estoura a bolsa, rompe o tampão. Então, a água ela é esverdeada, assim. E então, quando eu olhei, eu já percebi, eu falei pro Beno, acho que estourou minha bolsa. E ele não acreditou, gente. Porque aquela coisa, né? Você não acredita que é mesmo, né? Porque tava saindo um pouquinho água, não era aquela montoeira de água. Mas por esse motivo eu não tava assim com aquelas dores, nada. Eu tava só com essa dorzinha nas costas que eu falei pra vocês. E ele tinha um projeto para entregar no trabalho, ele não podia deixar de entregar isso. E ele falou pra mim, eu preciso ir no meu trabalho entregar o projeto e mais tarde eu volto. E eu fiquei na boa, gente. Eu falei, tudo bem, vai, porque eu tava muito tranquila. Tava muito tranquila, a bolsa do bebê já tava pronta para levar pra maternidade. Eu precisava só levar a minha bolsa, arrumar a minha bolsa, né? Daí eu fiquei sozinha em casa, gente, lembrando que eu não tinha nenhum parente, nenhum vizinho que eu conhecia direito, ninguém que eu pudesse gritar ou chamar se eu precisasse, né? Eu tava só eu e Deus ali me acompanhando, protegendo. Então foi naquele tempo que eu fiquei das 8 da manhã até umas 10 horas mais ou menos. Eu tomei um banho e eu comecei a arrumar a minha mala, né, pra levar pra maternidade. E eu percebi no relógio que as minhas contrações, elas vinham a cada 5 minutos. Eu ficava olhando no relógio, assim, acompanhando. A contração, gente, nada mais é que uma cólica que dá, assim, incômoda, sabe? Mas é uma cólica fraca no começo, bem fraca. E quando dava essa contração, eu fazia aquele negócio do ar que eu já expliquei pra vocês, né? Ficava lá fazendo ar em casa sozinha. Só que com o decorrer do tempo, no processo, né, da evolução do parto, eu vi que a água estava saindo mais água, cada vez estava saindo mais líquido, cada vez mais líquido. E chegou o ponto de eu ter que colocar uma toalha de banho, gente, enrolada no meio das pernas. Você que já ganhou filho de parto normal, que estourou a bolsa, você já vai lembrar disso aí, né? Eu coloquei uma toalha assim dobrada no meio de uma calça que eu tinha bem larguinha, que era só com cordão assim na cintura, embaixo assim da barriga, pra segurar, porque senão ia ficar escorrendo líquido pela casa, muito nojento, né? E fui levando tudo na paz, assim, eu tava muito tranquila e ao mesmo tempo tava muito feliz. Eu lembro também que na hora que eu falei que a minha bolsa tinha estourado, eu falei pro Breno, a bolsa estourou, o Caio vai nascer, é hoje que ele vai nascer. E a gente lembrou que dia é hoje, a gente pensou, daí ele falou dia 13 de maio, aniversário da Jane, da minha amiga, gente, minha amiga querida do coração. Jane, um beijo pra ti se tu estiver me assistindo. Foi no aniversário da minha amiga linda que mora em Floripa, Jane. Então, assim, foi muito legal, sabe, esse dia, saber que eu caía nascer no aniversário da Jane, que a gente ia lembrar pra sempre disso, dessa data e tudo mais. Aí, quando chegou em torno de umas 10 horas, mais ou menos, 10h30, o Beno me liga. Aí o Beno, como é que tá? Tá tudo bem? E o Beno queria ficar até meio-dia trabalhando, gente, pra vocês terem uma noção. E eu sozinha em casa, com a bolsa estourada, com o bebê ali, né? Gente, então, aí eu tava tudo bem na paz. Só que eu fiquei com medo que o Caio fosse nascer em casa, gente, porque tava saindo muita água. Então, e daí quando ele me ligou 10h30, já tava a cada 3 minutos e meio. Cada 3 minutos e meio vinha uma contração, me dava essa cólica de novo. E daí dava e passava. Dava uma, eu fazia aquele aí sumia, como se eu não tivesse nada. Aí depois de 3 minutos e meio de novo vinha outra. Aí eu falei pro Beno, é melhor você vir pra casa, porque eu já tô com uma toalha no meio das pernas, né? Daqui a pouco não tem mais água dentro da barriga, porque vai sair tudo, né? O Caio vai ficar lá, né? Lá dentro. E daí ele falou, tá, tudo bem, eu vou.
Vocês sabem que hoje não tinha carro nessa época, né? O meu marido ia fazer o quê? Pedalando até em casa de bicicleta para poder chamar um táxi para me levar para a maternidade. Foi aí que quando ele estava saindo, o chefe dele viu, ficou sabendo, né, que o filho dele ia nascer. E daí se ofereceu, o chefe dele, gente, olha que bacana, se ofereceu com o carro dele mesmo ir lá e me buscar em casa para levar para maternidade. Então imagina a minha vergonha, eu nunca tinha visto o chefe dele na vida, tive que me apresentar e com aquela dor, gente, com aquela cara, sabe, que ia ganhar o filho, eu tava toda descabelada, não me arrumei, porque isso pra mim era de menos, né, naquele momento, eu queria só arrumar minha bolsa de maternidade que eu não tinha feito ainda, né, então me arrumar, fazer maquiagem, arrumar o cabelo, isso era de menos. E foi assim, gente, eu fui no carro morrendo de medo de sujar o carro do chefe, né? Que por sorte, ainda bem, não sujou. Eu levei toalha, assim, além de ter a toalha no meio das minhas pernas, que eu tava trocando, né? Ai, gente, que situação. Ainda tive que colocar uma toalha no banco com medo que fosse escorrer água. E a princípio, gente, tava muito tolerável, assim, a dor. Tava com uma dorzinha chata, né, a cada 3 minutos e meio, mas tava tranquilo. Quando a gente chegou lá no hospital, a gente foi direto na maternidade e depois daí a moça lá que teve que me atendeu, dava pra ver, assim, que a moça era nova, sabe, não tinha muita experiência, talvez até estagiária, não sei, gente. Ela tava com dificuldade de encontrar a minha veia aqui pra colocar o soro, né? E pra tirar sangue e tudo mais, que eles fazem vários exames quando você entra. E a gente entrou assim e o Beno ficou do meu lado e aquela dor, gente, aquela dor a cada 3 minutos, já tava em 3 minutos nesse horário. E ela fez um exame de toque, eu tava só com 2 dedos de dilatação. Vocês imaginam, eu já tava com aquela dor de cólica, 3 em 3 minutos com 2 dedos de dilatação, gente. Vocês sabem que para um bebê nascer tem que ser 10 dedos, tem que ser 10 dedos assim de dilatação, sabe? Tem que abrir 10 dedos, tamanho de 10 dedos. Eu assim, gente, eu vou morrer, mas eu vou aguentar. Aí o Beno fez todos os procedimentos lá embaixo na administração, com o cartão da Krankenkasse, voltou e tudo mais. Foi aí que ela falou assim pra mim, você tá com 2 dedos, ainda vai precisar de mais 8 dedos de dilatação pro bebê nascer. Então, você vai ficar guardando num quarto, né, lá em cima no primeiro andar, e quando você e meio-dia você desce pra eu ver quantos dedos de dilatação tá, como que tá sendo a evolução do parto, né? E eu falei, tudo bem, né? Enfim, eles reservaram um quarto pra mim, uma cama, né, dentro de um quarto que já existiam 2 mulheres com bebês, elas já tinham ganhado o bebê, e elas estavam, naquele momento, gente, com visitas, estavam recebendo visitas no quarto, então vocês conseguem imaginar a cena, né? Eu lá com aquela dor, fazendo aqueles agachamentos, abrindo assim, e as pessoas, visitas, me olhando, sabe? Tipo assim, coitadinha dela, pobrezinha. Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Isso assim, eu não gostei mesmo, eu odiei essa parte, porque eu não queria passar essa vergonha na frente das pessoas, assim, ficar ali me humilhando, que eu senti uma humilhação, eu ficar naquela situação e todo mundo me olhando com pena de mim. Enfim, mas eu não tinha experiência, né? E se eu tivesse, assim, uma experiência, eu poderia falar, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar em outro lugar. Mas, enfim, é assim que a gente aprende, né? Eu fiquei sentada, assim, tinha uma mesinha de madeirinha, tipo de bar, sabe? Dessas de madeirinha quadradinha, com a cadeira dura. Ficou eu num banco e o Beno no outro banco. Sentada ali, gente, eu olhando pra baixo na mesa e vinha as contrações, aí a cada 2 minutos já tava as contrações, e assim foi evoluindo. E vinha as contrações, eu fazia o meu assim, fazia aquele movimento e tal. Chegou um momento que eu senti que o bebê encaixou, gente, eu senti uma coisa descendo bem grande, assim, um negócio bem pesado, assim. Aí eu falei pro Beno, o Caio encaixou, eu tô sentindo ele aqui embaixo já. Aí meu marido, como não acreditava em nada que eu falava, né, gente?
Ai, meu Deus, eu não sei o que é pior, ter o marido do lado ou não ter. Eu não sei o que é pior, sinceramente, na hora de ganhar um filho. E ele, não pode ser, é muito cedo. A mulher falou ainda que vai demorar ainda 8 horas até você ganhar, porque cada dedo, teoricamente, demora 1 hora para dilatar, então faltam 8 dedos, né? 8 horas. E eu falei, mas eu tô sentindo aqui embaixo. E vinha de novo aquela bendita daquela contração cada vez maior. Foi quando bateu o sino da igreja, meio-dia. Meio-dia eu falei, Beno, vamos, porque meio-dia eu quero que a mulher veja quantos dedos tá, porque eu já tô sentindo o Caio aqui embaixo e ele vai nascer. E o Beno, ai tá, vamos e tal. Antes disso ainda, gente, ele ficou me apurriando a mente que ele tava com fome, o Beno. Ah, eu tô com fome, eu quero comer. Gente, ele me deixou quase doida. Imagina assim, tu tá ganhando bebê e teu marido te apurriando a cabeça que queria comer. Eu falei assim, ó, tu desce lá embaixo, tu compra um negócio de correr na padaria e tu volta daqui 5 minutos. Gente, ele comeu muito rápido, acho que ele comeu um negócio lá, um sanduíche, engoliu assim e voltou correndo. Eu tava com medo que o bebê fosse nascer e ele não fosse ver, né, o bebê. Aí foi nesse momento, gente, que quando eu levantei pra ir no corredor, pra pegar o elevador, eu senti, gente, sem brincadeira, tá? Agora é os momentos finais do parto, fique ligado aí no vídeo. Gente, eu senti uma contração tão forte, mas tão forte, que prendeu minha respiração, eu não conseguia respirar. Nossa, eu vou tentar explicar pra vocês. É uma sensação muito forte, assim, de agonia, assim. Sabe, uma coisa assim... Gente, é uma coisa que parece assim que tá te sufocando. O corpo da gente é tão poderoso que, ele é muita força que a minha musculatura fez naquele momento pra empurrar com tudo o bebê pra baixo, sabe? E cada vez que dava essa contração, me dava essa falta de ar, essa asfixia, sabe? E não pode parar de respirar, você tem que continuar sempre respirando normal e sempre com os pés bem no chão, assim, você nunca pode fazer assim, ai, sabe que dor, você tem que ficar bem assim. Então dava aquela bendita daquela dor, aí eu, gente, em meio minuto dava de novo outra, é muito louco. Aí de novo, aí eu, Beno, rápido, acabou minha contração, vamos rápido, eu saía correndo no corredor pra dar conta de chegar até o elevador pra não dar outra, daqui a pouco de novo outra. Gente, essa é a pior parte do parto, é a parte final, assim, onde que a contração tá muito forte. Aí eu apertei o elevador, rápido, de novo outra. É muito emocionante contar o meu parto, porque eu lembro como se fosse agora. Eu sei que nessa hora no elevador, gente, eu vi estrelas assim, porque a dor tava muito forte. A cada 30 segundos vinha uma contração. E eu lembro que o meu marido tava com uma camiseta amarela e no meio tinha um círculo, assim, como se fosse um símbolo de um círculo, assim, com várias cores. Gente, eu olhava aquele círculo no meio da camisa dele e mexia assim, ó. Eu tava com certeza delirando de dor, porque eu vi o negócio da camisa dele mexendo, sabe? Muito incrível. Tanto é que essa camisa, eu nunca deixei ele dar essa camisa, porque eu lembro sempre do meu parto quando eu vejo essa camisa amarela. Enfim, gente, eu sei que eu cheguei lá na hora que tem que apertar também a campainha quando chega lá na sala do parto, tem que uma porta fechada, alguém tem que receber você, né? E eu aquela dor, e veio aquela mocinha que não tinha muita experiência, e eu preciso ir no banheiro, Gente, eu achava que eu tinha que fazer número 2. Era essa sensação, sabe? Eu vou explicar de uma forma bem simples pra vocês, até pros homens, se tem algum homem me assistindo, pra entender o que é o parto normal, gente. Comigo foi assim. Dá uma pressão muito forte na barriga, parece que você vai ter um piriri daqueles assim, que vai até o teu estômago vai sair. É essa sensação que dá, é muito forte. E era a sensação que eu conhecia algo parecido. E eu pensei, gente, tô com dor de barriga, preciso ir no banheiro. E a moça ficou me explicando e veio aquela dor de novo. E eu me torci nessa hora. A moça, não pode se torcer, não sei o que, ficou lá falando sermão.
Nessa hora eu já não entendia mais nada de alemão, bloqueei o alemão de tanta dor. Fui no banheiro, gente, com muito medo de o bebê nascer no banheiro, né? Segurei assim a parte aqui da frente, né, pra proteger o neném. E tentei fazer número 2, mas claro, gente, que não saiu, né? Porque não era isso. Era simplesmente o bebê que tava nascendo. E eu, gente, eu falei pro Beno, não é vontade de ir no banheiro, é o bebê, é o Caio, por favor, pede pra ela olhar. E a mulher teimando comigo porque ainda não tava no tempo. Porque imagina, gente, das 8 até o meio-dia, era pouco tempo pra uma mãe de primeira viagem como eu, magra como eu, que o meu quadril assim, muito magrinho. Então, normalmente demora 10 horas, 12 horas, tem pessoas que demoram até mais tempo para ganhar o bebê, para abrir o canal ali do parto, né? No quadril aqui. O osso da bacia precisa se mover, né, gente? Então, foi muito legal. Daí entrou a moça e eu, por favor, olha que o bebê tá nascendo. Aí ela assim, tá bom, eu vou olhar. Mas contra a vontade dela, porque na cabeça dela, na teoria dela, ia demorar ainda, que eu era coisa, assim, eu tava exagerando, sabe, na cabeça dela. E eu pedi, ela olhou, gente, quando eu tirei eu tive que fazer tudo sozinha, eu tive que tirar a minha calça sozinha, porque eles não acreditavam que o bebê tava nascendo. Quando eu tirei, gente, escorreu sangue. O Caio já estava nascendo. Gente, já tava nascendo, tava já abrindo ali, já tava nascendo. Quando ela viu que escorreu, ela, gente, vai nascer mesmo. Aí eu tive que subir na maca sozinha, o Beno me ajudou, a enfermeira me ajudou, eu tive que me virar, gente, me danar mesmo, pra falar a verdade. Pra vocês verem também que não existe lugar perfeito, né? Apesar de tudo, assim, a assistência, tem sempre uma coisa ou outra que a gente não gosta. Mas enfim, pra terminar logo esse vídeo, que tá uma história muito longa. Eu deitei, só sei que veio, a mocinha gritou lá pra Catarina, só escutei ela gritando, vem Catarina! Foi emoção total. Eu deitei lá na maca e eu sempre tinha o sonho de ganhar na banheira, de ganhar pendurada naquelas cordas lá, que tem várias coisas, de ganhar filho. Eu ganhei do jeito tradicional, gente, deitada na maca, com a perna assim, com o joelho pra cima, né? Não teve aquelas coisas que você bota a perna lá no que nem de ginecologista, não, que lá deve ser horrível, né, gente? Eu simplesmente botei a minha perna, dobrei meu joelho aqui, quase aqui em cima, né? Agora não tem como eu mostrar pra vocês, mas enfim. Aí veio uma médica, uma assistente de médico, ficou olhando, uma assistente de médico, veio uma médica e veio a parteira que estava aprendendo, né, que eu acho que era aprendiz, e a Catarina que era parteira com experiência. Olha quanta gente tinha no quarto, gente. Porque aqui na Alemanha quem ganha o bebê, primeiro, é a mulher, sozinha. A parteira, ela dá uma ajudinha na manobragem ali do bebê. E também a médica tá ali para alguma emergência e a assistente de médico, ela termina algum procedimento que a médica não precisa fazer, necessariamente fazer, entende? Então foi bem legal, falaram para eu fazer força nos momentos dessas contrações fortes, faz força, foi, daí depois faz força, e foi, gente, na terceira força... Não, eu lembro que na segunda força que eu fiz, você tem que fazer uma força, vocês não têm noção, tem que fazer uma força, que eu não sei de onde que a gente tem tanta força. Na segunda força, a assistente de médico, ela botou a mão aqui, gente, aqui ó, no meu estômago e ela empurrou pra baixo, pra ajudar assim, porque senão o bebê fica trancado ali, né, o corpinho. E aí a médica, a Ebami lá, a parteira, falou pra mim assim, você quer sentir o cabelinho do seu bebê? Gente, aquele momento foi mágico pra mim. Eu falei, quero. Aí ela, então dá sua mão, gente. Ela botou a mão ali pra eu puxar um pouquinho assim, sentir o cabelinho a primeira vez na vida do meu filho. Foi muito lindo. Aí aquilo me deu uma renovada, assim, me encheu de força. E eu pensei, é agora que vai nascer meu filho. Eu vou fazer de tudo pro meu filho nascer. E na terceira contração, eu fiz muita força, assim, dei um grito, assim... Gente, foi muito legal e nasceu com tudo, assim, bluk, sabe? Gente, vocês não têm noção. Quando nasceu, ninguém encostou no meu filho. Eu fiquei na cama, que é uma cama larga, né? Eu fiquei na cama, o meu filho ficou embaixo de mim, assim, com o cordão umbilical grudadinho, todo melecadinho. E daí a enfermeira falou assim, a parteira,
pegue seu filho, você quer pegar seu filho? Eu, sim, eu quero. E nisso o Beno me traduzindo tudo, porque eu não conseguia mais me concentrar no alemão. E eu falei, eu quero. Então eu tirei logo a minha blusa, fiquei sem blusa, né? Sem sutiã, sem nada, só. E foi aí que eu não sabia nem por onde pegar meu filho, gente, tanto medo de machucar ele. E ela me ajudou com a mão, ela me botou embaixo assim da cabeça, me botou a mão embaixo do corpinho dela, falou, pega seu filho. Peladinho, gente, peguei ele, encostei ele no meu corpo, assim, ó, pele com pele. Gente, que sensação mágica. Nada no mundo paga o que eu vivi naquele momento. Ninguém mexeu no meu filho, ninguém cortou o cordão dele. Tava eu com a minha cria ali, com o meu bichinho, sabe? É muito emocionante. Até hoje, quando eu conto, eu choro, porque é muito lindo, assim, a emoção verdadeira de amor de mãe com o filho que estava dentro dela, né? Muito lindo. E daí foi com que no peito, assim, gente, ela encostou. Gente, é mágico, isso é coisa de Deus mesmo, assim, essa perfeição da natureza. Ela pegou e falou pra mim, você quer amamentar? Eu falei, sim, eu quero. E antes disso, meu peito estava pequeno, gente, não tinha assim um peitão inchadão de leite, nada disso, tava um peitinho ainda. Aí ela simplesmente pegou a cabeça do Caio, botou perto do meu peito, assim, do mamilo. Gente, o Caio sentiu o cheiro, assim, ó, sei lá do que ele sentiu um cheiro ali no meu mamilo. Gente, ele grudou aqui no peito, começou a mamar. Gente. Vocês conseguem imaginar mamar com o cordão umbilical grudado em mim? Gente, não tem nada que explique essa emoção que é viver isso, sabe? E nesse instante, meu peito... fiquei com 2 airbags poderosos. Fiquei poderosa, gente, siliconadona no mesmo instante. E o Caio mamando, parecia um bezerrinho. Ele botava a mãozinha assim no meu peito, tão fofo. Então, aí eu curtindo ali, elas botaram um cobertorzinho sobre nós, né, pra eu aquecer ele e não ficar com friozinho. E daí foi aí que a médica perguntou pro Beno se ele queria cortar o cordão umbilical. Na verdade, não foi a médica, foi a assistente de médico. Aí ele disse que sim, que ele queria. O Beno tava pasmo, né, de ver toda aquela cena de sangue, coisa nada ali. Eu não consegui olhar pra cara dele, mas eu queria que alguém estivesse filmando só pra eu ver a cara dele, assim, de espanto. Gente, daí eu sei que eles colocaram 2 coisinhas assim que gruda, que fecha, sabe, o cordão do Caio, pra não sair mais sangue, né, pra não dar hemorragia. E daí o Beno foi lá com a tesoura, cortou. E foi assim que o Caio teve essa quebra comigo, né, do cordão. Foi muito lindo, gente. Esse foi o relato do meu parto. Desculpe que o vídeo ficou super longo, mas eu teria que contar mesmo com vários detalhes pra vocês, senão não fica tão emocionante. E quando der, eu vou fazer mais vídeos pra contar depois, pós-parto, como que foi, todas as dificuldades que eu tive. Mãe de primeira viagem, né, não foi nada fácil, sozinha ainda na Alemanha. Mas foi muito legal, assim, depois de 2 horas, depois de 2 horas, mais ou menos, que eu tinha ganhado o Caio, eu já levantei da cama sozinha, já fui no banheiro fazer xixi, eu tava assim, com vontade mesmo de ir no banheiro, não tive problema de pressão baixa, não tive problema de nada, assim, a enfermeira ficou impressionada, assim, como o meu corpo reagiu bem ao parto, né, não deu nada, aquela moleza e tal. Mas ainda eu fiquei com aquela sensação, parece que o esqueleto fica mole, assim, você não tem firmeza no corpo, é muito estranho depois do parto normal. Ah, esqueci de contar um detalhe. O meu parto não teve anestesia, gente. Foi toda essa sequência que eu contei pra vocês, não teve anestesia. E também não teve o corte, né, que eles fazem pra facilitar o parto. Foi um parto natural, sem anestesia. E foi possível, eu consegui, e com certeza, assim, muitas pessoas conseguem, muitas mulheres têm essa capacidade, porque isso é uma coisa natural mesmo da mulher. Tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por ter acompanhado esse relato de parto, que foi uma coisa que marcou demais
mais na minha vida. E por favor, se você gostou, dá um joinha aí pra mim, clique em gostei, né, pra me ajudar na divulgação dos meus vídeos. Eu vou ficar muito feliz, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau! Now it's hard to remember when I had no hope of you, my friend.